mais alguém? Mais uns 5 minutos. Acredito que o Mais uns pessoal está 5 minutos. chegando. Ah, então tá bom. Mais uns minutinhos, então vamos conversar um pouco aqui. E como estão aí para essa parte de 20 horas e 2 minutos? Aqui são 16 horas e 3 minutos, horário de Brasília, mas eu fico em Campinas, estado de São Paulo. Então, vou contar um pouquinho para vocês aqui sobre as novidades aí que têm acontecido aqui na área de gerenciamento de projetos, né? Ágil ou não, o PMI soltou, vocês devem ter visto aí a nova versão do guia PMBOK, né? A versão 8, onde ele dá um passinho atrás para voltar para processos. Porque continua com a agilidade, mas o enfoque maior nesse PMBOK, não sei se vocês viram, é sobre projetos híbridos, né? Então, nós temos os projetos é, ágeis, mas eles voltaram um pouco com a parte de processos, mas de uma forma mais suave, de uma forma mais não tão forte como era antigamente, né? Que tudo era processo. Mas voltaram um pouco mais com processos, só que com um foco agora em princípios e valores, ou seja, Uhum. que é exatamente o que a gente faz no ágil, né? Então, é a parte de processos híbridos, mas mantendo o foco principal naquilo que também é o principal para o ágil, que é a gente, ao invés, que nós vamos falar bastante aqui, né? Ao invés da gente só pensar na execução exata do projeto, né? Nós pensarmos mais na parte de o que é que o projeto traz para as organizações, o que é que o projeto traz para a comunidade, né? Então, não só na parte técnica do como fazer. Ele trouxe um pouquinho mais do como fazer, então ele junta um pouco, não sei se vocês conhecem o Discipline de Agile, que é Sim. que o Discipline de Agile, tudo bem, Paula? Bem-vinda. Que é uma, uma metodologia, né, feita, desenvolvida, inclusive, pelo Scott Ambler, que é também uma das pessoas que escreveu a UML, né, que escreveu aquela parte de casos de uso, não sei se vocês já utilizaram nos seus projetos. Ele era uma das mentes pensantes, digamos assim, da IBM, né, e lá na IBM ele desenvolveu essa parte da OML, essa parte. E aí, depois, trouxe essa mesma forma estruturada de pensar para dentro do ágil através do discipline de Agile. E que o PMI, né, incorporou, e também o PMI se associou, né, à Allianz, que é uma grande é, é, certificadora de Agile já há bastante tempo, e aí o enfoque do PMBOK versão 8 ele vai bem para essa parte. Então, o 7 ele tinha tirado muito de processo, digamos assim. E agora, então, você tem o porquê, o que fazer e voltou um pouquinho do como, que é o que eles tinham tirado. Mas são algumas coisas. E aí mudou um pouquinho a divisão. Então, se alguém aqui, além de estar estudando para o Ágil, estiver estudando também para certificação de PMP, eu fortemente aqui como professora já há 20 anos aí de certificações PMP, eu recomendo que prestem a prova, porque a prova vai mudar em julho. Até o dia 30 de junho, a prova ainda é baseada na versão 7. Então, quem estudou pela versão 7, que se apresse em fazer a prova, porque aí é a melhor parte. Já com a parte do ágil, a gente tem várias outras certificações que também vão se atualizando, menos, né? Porque o PMI, a cada 3 anos, 4 anos, ele faz uma atualização, às vezes grande, às vezes não tão grande, né? Mas as certificadoras, por exemplo, como a Scrum, a própria, o SAFe, né? Também que é outra certificação ágil, eles vão, como o ágil, né? Vai indo aos poucos
colocando as coisas, melhorando, não tem essas grandes mudanças, mas vão incorporando várias coisas, que é alguma das coisas que a gente vai falar aqui. Vamos começar? Acho que já chegaram algumas pessoas aí, estamos com 12 pessoas, né? Vamos lá? Vamos começar Sim, então, sim. todos bem-vindos. Para quem não me conhece, então, primeira coisa, né? Vou me apresentar. Meu nome é Heloísa Magrin, tá? É Maria Heloísa Rodrigues Magrin, mas aqui no Brasil todos me conhecem como Heloísa Magrin, encurtou um pouco, é um nome meio longo, né? E eu sou professora na parte de gerência, sou gerente de projetos, né? Sou gerente de Primoge, sou gerente estratégica de uma empresa brasileira multinacional, estamos em 40 países, e sou consultora lá há bastante tempo e cuido dos projetos estratégicos da organização e do PMO e de vários nós temos lá para vocês terem uma ideia nesta empresa que eu trabalho hoje, nós temos por volta entre gerentes executivos, gerentes que fazem gestão de projetos, gerentes de projetos e Scrum Master, nós estamos por volta de 450 pessoas, tá? Né? E na nossa equipe nós somos em 11 gerentes de projetos sêniores que trabalham com essa parte de é, é, nós não fazemos um PMO, nós já fazemos um PMO mais ágil, né? Nós fazemos um PMO que orienta, um PMO que é coach, um PMO que apoia as pessoas, né? Então, hoje já tivemos uma época de PMO mais tradicional, mas hoje trabalhamos bem com essa parte, eu trabalho bem com os projetos aí estratégicos. E também trabalho com a parte de de aulas, tanto dentro do PMI São Paulo, aqui no Brasil, onde eu dou os cursos de certificação PMP. Sou certificada como uma treinadora certificada do PMI e também tenho 11 certificações dentro da área de ágil, tá? Por quê? Porque como também eu sou uma pessoa, né, que já tem bastante experiência, normalmente no mês de janeiro eu faço uma certificação. Eu aproveito que aqui no Brasil é um período mais calmo de trabalho e me preparo para fazer alguma atualização, né? Então eu tenho algumas certificações como Scrum Master, mais de uma, né? Tenho, inclusive, certificações do DA, né? Também tenho, que eu acabei de falar, da disciplina de Agile, e outras certificações também na área de ágil, e também sou certificada em OKR, que é uma, né, OKR, uma coisa que eu gosto muito, que eu tenho um curso, o Miguel sabe lá, né, depois o Miguel vai falar, chamado OKR Sem Mistérios, e aí e eu gosto também, gosto muito, eu falo que eu sou consultora de profissão, sou professora de paixão, porque é uma coisa que sou apaixonada é dar aula, e sou mentora de gratidão. Então, eu faço mentoria, implantei aqui no PMI São Paulo a parte de mentorias, implantei nessa organização que eu sou consultora a parte de mentoria. Então, tanto no PMI quanto nessa organização, eu faço mentorias gratuitas para formar pessoas, tá? E tenho também a parte de mentoria executiva, porque eu tenho também essa formação como uma formadora, né, de executivos, na parte de mentorias, para orientar. Então, é isso que eu faço e é um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar a nossa apresentação hoje para nós podermos, se o Miguel liberar aí para a gente, Miguel, o share, porque eu pedi o share aqui, ele falou que eu precisava de autorização. Acho que ele está. Deixa eu ver, agora sim. Então, vamos lá. Bom, pessoal, é, sempre que vou fazer uma apresentação, sempre que vou comentar, né, bater um papo, como eu vim aqui, essa conversa com vocês, né, aqui, eu gosto de fazer uma pesquisa, eu gosto de trazer as coisas mais próximas de vocês. Então, eu tentei aprender um pouco sobre a parte de liderança em Angola, mas
Eu não achei muitas coisas, mas o pouco que eu achei, as coisas que eu encontrei, eu vou compartilhar também aqui com vocês. E vocês, espero que vocês possam trazer mais informações. Eu vou aproveitar para aprender um pouco sobre isso aqui com vocês também, tá bom? Bom, nós vamos falar sobre a liderança ágil, só que eu não queria trazer mais um assunto de liderança ágil para vocês, e sim trazer um assunto de liderança ágil que fosse uma liderança ágil realmente que funcione. E uma liderança ágil que realmente funciona é a liderança ágil de alto nível, que é ligado à estratégia. Porque quando nós estamos falando de agilidade, estamos falando principalmente de liderança, nós temos que lembrar que nós estamos inseridos, nós estamos dentro da cultura das organizações onde nós estamos, né? Então, essa cultura dessa organização a gente não consegue mudar muito se a gente não tiver um pouco mais acima, num nível organizacional, tá? E, e foi até interessante, porque eu comecei a fazer essa apresentação para vocês, comecei a montar a apresentação, e uma pessoa de Angola, que eu não me lembro o nome agora, mas depois eu passo para vocês, me fez uma pergunta sobre um livro, que realmente é o livro que se chama, né? Liderança de alto nível, né? Então, esse livro é um livro bem conhecido e eu até comentei. Falei, puxa, eu estou escrevendo sobre isso para dar uma apresentação em Angola. Você me fez essa pergunta, eu respondi a pergunta que ele fez, de um livro que realmente eu já li, já fazia um tempo, e eu vou então aproveitar também o tema desse livro para poder enriquecer essa apresentação. E assim foi. Então, um compatriota aí de vocês, né, que acabou trazendo esse insight aí para mim sobre de colocar também essa parte desse livro aqui onde a gente está vendo agora. Mas eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que 80% dos projetos, vocês podem escrever no chat aqui para minha resposta. Por que vocês acham que 80% dos projetos entregam o escopo, e a gente entrega, a gente faz aquilo que foi contratado para fazer, ou seja, a gente entrega o escopo, mas esses projetos falham em entregar o valor esperado pelo negócio. O que é o valor esperado pelo negócio? O valor esperado pelo negócio é o benefício que a pessoa que encomendou o projeto, que contratou o projeto, ou que o diretor da empresa que vocês trabalham, que definiu que aquele projeto que deveria ser feito, espera receber. Então, esse valor, ele pode ser, sim, um valor monetário, né? Um valor em dinheiro, mas ele pode ser, por exemplo, ter mais seguidores, pode ser ter mais clientes, pode ser fidelizar os clientes que eu tenho hoje, ou seja, que eles continuem, que sejam fiéis, né? Continuem comprando de mim. Então, ele tem um objetivo, né? Um benefício que ele espera alcançar com este projeto. Por quê? Porque toda empresa, assim como nós, pessoas, né, ela tem mais vontades, né, ela tem mais desejos de fazer projetos do que ela tem capacidade, seja capacidade financeira, seja capacidade técnica, seja recursos, né, pessoas, maquinários, o que for necessário. Então, normalmente, ela tem essa limitação, ela fica limitada. Então, para que então, ela escolhe alguns projetos, ela não consegue fazer todos os projetos. Então, os projetos são selecionados. E, normalmente, quais são os projetos selecionados? São aqueles que vão trazer aquilo que a empresa mais precisa, que é esse benefício, esse valor que ela espera receber. Tá? Então, isso é o valor do negócio. É o que a empresa espera receber quando ela investe em um determinado projeto. Então, por que que vocês acham, me digam aqui, por que vocês acham que 80% dos projetos que entregam o escopo, eles falham em entregar esse benefício que a empresa espera? O que que vocês acham? Coloquem aqui no chat para mim, vamos ver quem que vai colocar alguma coisa que vocês acham. Por que que falha? Preferem falar?
Podem falar se quiser. Com calma, um de cada vez. Quem vai começar? Ninguém quer arriscar? Tudo bem, vamos lá. A gente falha como gerente de projeto nessa entrega porque nós fomos treinados a ser gerentes de escopo e não sermos líderes de valor. Essa é a grande diferença. O que é ser um gerente de escopo? É fazer aquilo que é preciso para entregar o produto que foi pedido. Então, a gente entrega o produto correto. A gente entrega o serviço, né? Um site, é, um e-commerce, né? Um marketplace, aquilo que a gente foi contratado para fazer. A gente entrega a- feito corretamente, mas a gente não alcança, a gente não tem a intenção, a gente não fica preocupado em entregar o valor que a empresa espera. Muitas vezes a gente nem conhece, a gente nem sabe por que que a gente está fazendo o projeto. Então, primeira coisa que a gente precisa saber, para ser um líder, para ser alguém que vá motivar pessoas a trabalharem e não que vá comandar o que elas têm que fazer, né, é a gente saber por que nós estamos fazendo. É entender o que aquele projeto vai trazer de benefício para aquela empresa, o que ela espera fazer. Porque se eu entregar a coisa correta, entregar o escopo correto e entregar alguma coisa que, é, que eu. Desculpa, João. Doutora, a Paula acho que quer falar alguma coisa. Eu acho que mais pessoas. Diga. Pois é, eu estava aqui a responder que talvez podíamos considerar o foco excessivo em tarefas e não em resultados. As pessoas, quando focam-se muito nas tarefas e não nos resultados, então também não entregam. E uma outra questão também que estava aqui a ver é a resistência à mudança, principalmente aqui em Angola, né? Que é o mercado onde eu estou, nós temos muita resistência à mudança. Em Angola e no resto do mundo, viu, Paula? A resistência à mudança é inerente a nós mesmos, às pessoas, tá? É claro, tem a influência do local onde está, a gente vai falar sobre isso aqui, mas nós gostamos da mudança que nós provocamos, mas aquela mudança que nos é imposta, a gente resiste, né? A gente resiste porque nem sempre ela chega no nosso melhor momento, nem sempre ela chega no momento que a gente gostaria, né? Então, esse é um problema. A gente vai falar dele aqui, né? Aqui uma dela falou que também pouca atenção aos riscos. Também, Mandela, mas a gente precisa conhecer o plano, né, inviável e pouca atenção aos riscos. Também entendo que sim, mas isso também faria com que nós não entregássemos o escopo. Isso também não iria ajudar na entrega do escopo, tá? Mas quando a gente entrega o escopo, a gente também tem que pensar na outra parte. Então, eu entrego o que foi pedido, mas eu atinjo aquilo que a empresa precisa? Essa é a grande pergunta, tá bom? Bom, então, nós temos aqui a crise do modelo antigo. O que é a crise do modelo antigo? Que é isso que a gente falou. Hoje nós vivemos num mundo de muito mais complexidade, né? A necessidade de mudança hoje, ela é muito clara, ela é muito urgente, né? E a gente precisa ver estes novos caminhos. É aí que o ágil vai entrar. Por algum motivo eu fiz um risco aqui. Bom, então, o modelo tradicional nosso, ele é de projetos waterfall, né? De projetos cascata, não sei se vocês têm aí outro nome, mas são os projetos que têm foco no processo.
exatamente seguindo como eu faço. Ele funciona e ainda funciona, tá? Ele funcionava e ainda funciona em mercados muito previsíveis. Vamos dizer que eu sou um engenheiro, tenho uma empresa de engenharia de construção de pontes, mas eu só faço pontes que sejam pontes de pequeno porte, pontes pequenas, pontes de até 10 metros com 3 metros de largura, pontes bem pequenas. Então, eu faço pontes pequenas em diversos lugares. Então, são projetos diferentes, mas eu sei fazer pontes pequenas. Então, dessa forma, eu consigo planificar, né? Eu consigo criar planos é, que são cada vez melhores, tá, Mandela? Então, consigo fazer planos melhores. Consigo avaliar a maior parte dos riscos, também consigo, porque eu sempre faço pontes muito semelhantes. Eu sei que se o ferro não for de boa qualidade, se o cimento não for de boa qualidade, eu não vou conseguir, se eu não tiver uma mão de obra boa. Então, a gente consegue, é, porque são coisas conhecidas. Mas se eu tenho essa empresa de pequenas pontes e de repente aparece um grande negócio para mim, que eu vou ficar aí milionária, né? Mas eu preciso fazer uma ponte suspensa, aquelas pontes, né, suspensas por cabo de aço, aquelas pontes bem modernas e bem longa, bem grande, é um desafio muito grande. Eu nunca fiz. Eu tenho, né, outras pessoas podem fazer, mas eu não fiz. Então, aquele modelo tradicional, repetindo e melhorando com o tempo o que eu fazia, eu não vou conseguir utilizar para fazer essa outra ponte. Algumas coisas, é claro, eu vou ter que ter um plano, eu vou ter que ter um cronograma, eu vou, né, vou ter que analisar os riscos, porém, eu vou precisar também enxergar outras coisas. E é isso que acontece com o gerenciamento de projetos em geral. Por quê? Porque hoje nós temos aí o mundo VUCA ou o mundo BANI, que é de volatilidade, de incerteza, de complexidade, de uma concorrência, né, diferente. Hoje temos a inteligência artificial em tudo. Então, hoje nós precisamos de formas de trabalhar que se adequem aqui à nossa realidade atual, que é esse mundo que a gente vive. Então, nós precisamos que as organizações hoje entreguem os resultados superiores e sustentáveis por anos, e não apenas um projeto bem-sucedido. Então, nós temos que fazer, não é só um projeto bom, porque muitas empresas fazem um projeto muito bom, mas não são capazes de repetir esse muito bom em todos os seus projetos, tá? Então, essa é uma parte que é muito importante hoje, ok? E quais são os três pilares principais quando nós estamos falando em liderança, em performance, né? Para a gente ter uma alta performance organizacional, que foi o ingrediente aí que eu trouxe a mais dentro da nossa liderança aqui, né? Primeiro é o foco estratégico. Então, além da gente conhecer, saber fazer um projeto, nós precisamos entender e ter um foco, né, na entrega no resultado para o cliente. O que é importante, seja um cliente interno da minha empresa, que eu estou fazendo um projeto para a empresa onde eu trabalho, ou seja um cliente externo, um cliente da minha empresa, para quem a minha empresa vai vender aquele projeto, né? Então, a gente tem que ter essa obsessão, a gente tem que prestar muita atenção nos resultados para o cliente. E não é só aquele resultado pontual. Eu fiz exatamente como ele queria. Ele queria uma tela amarela com cores de letra preta, porque ela é a cor da bandeira, né? Da minha bandeira, tem cores da minha bandeira, eu tenho identificação com ela. Não, não é só isso. É também, além de entregar um slide que conecte as pessoas, é entregar um conteúdo que também elas gostem, né? Aqui nesse caso do slide, mas que tem que garantir essa sustentabilidade, essa relevância para o mercado. Então, a primeira coisa é o foco estratégico, é entender por que é que nós estamos fazendo, qual é o real benefício esperado pelo meu projeto.
além do produto estar bem feito, que ele realmente cumpra aquilo que a empresa precisa, tá? A segunda parte, o segundo pilar, é o capital humano. O que é o capital humano? O capital humano são boas pessoas trabalhando com a gente. A gente tem que procurar trabalhar sempre com boas pessoas, né? Pessoas que tenham capacidade. Eu sempre falo que eu gosto de trabalhar com pessoas que sejam melhores do que eu, porque eu aprendo com elas todos os dias, né? Claro que a gente também tem que estar aberto para aprender, mas pessoas que têm uma equipe boa, ela pode ser empoderada. O que é uma equipe empoderada? Não é que ela tem poder, é que ela consegue ter responsabilidade, ela consegue ter autorresponsabilidade, tá? Então, elas acabam sendo autônomas, elas conseguem fazer por si mesmas, né, por si próprias, o trabalho positivo e ajudar a equipe, ajudar a empresa. Elas puxam, né, a nossa qualidade de trabalho, melhoram a nossa qualidade de trabalho. E a outra parte é a parte da cultura de inovação. Aí vem a dificuldade que a Paula citou, não é? Porque uma cultura de inovação, em primeiro lugar, ela tem que ser transparente. E aqui no Brasil, acredito que aí em Angola também, a gente ainda tem essa dificuldade com os próprios empresários, com as próprias pessoas que nos pedem. Parece que elas não contam tudo, fica faltando alguma coisa para a gente saber, não é? Já aconteceu comigo num projeto muito grande aqui no Brasil, São Paulo, não sei se vocês sabem, é a maior cidade do Brasil. E nós fomos fazer um trabalho na área de transporte público lá em São Paulo e até aí tudo bem, fizemos o trabalho para as empresas. Chegou um determinado momento que aconteceu do trabalho é, precisar, né, ter um novo requisito, ter uma change request, né, e precisar aumentar o prazo. Foi levado ao comitê, o comitê aprovou, tivemos, né, uma segunda, era ainda um trabalho preditivo, tivemos uma segunda linha de base, tudo aprovado, continuamos. Só que ninguém contou que elas queriam entrar numa concorrência pública para vender para o governo esse trabalho. E tinha uma data. E com essa autorização de aumento de trabalho, essa data não foi alcançada. Nós só fomos descobrir quando chegou na data e alguém comentou. Aí, quer dizer, a empresa ficou com o trabalho, ela usa até hoje, está usando depois, foi utilizado melhor, tudo mais. Aquele objetivo principal que eles tinham, não, eles não foram transparentes, pensando o quê? Que eles estavam guardando a informação da concorrência. Não queriam que os outros concorrentes, as outras empresas, tivessem acesso ao que elas estavam fazendo para não saírem à frente. Só que com isso eles também ficaram atrás. Então, essa falta de transparência, ela prejudica o trabalho. E essa cultura do ágil, essa cultura de alta performance organizacional, as duas precisam quê? De transparência. E a transparência, eu estou falando aqui da transparência organizacional para com a equipe, mas também é nossa como gestor para com a nossa equipe, né? Também é nossa para com a nossa equipe. Isso. Isso, Mandela, foco estratégico, capital humano e cultura de inovação, são os três pilares, isso mesmo, tá? Então, a gente precisa manter isso aqui, bastante relevante, tá? E para que a gente tenha sucesso no ágil, mas também em qualquer outra metodologia, né? A gente precisa ter esses três pilares, eles são muito importantes, porque isso vai fazer com que nós, como líderes, possamos servir, né, de exemplo para as pessoas que trabalham conosco. E com isso, essa cultura do empoderamento, gente, eu não sei como eu fiz esse risco aqui. Essa cultura do empoderamento, né? Acho que eu cliquei aqui, agora eu não sei onde está a borracha. Peraí, está me incomodando, eu não sei a vocês. Vamos pegar essa borracha e vamos apagar esse risco. Será que conseguimos? Agora? Deixa eu fazer um. Não, não deu.
Não consegui apagar, acho que eu peguei foi outra coisa. Não consegui, ele vai ficar aqui agora, ele só piorou, né, gente? Não, não piorou, pelo menos. Bom, então vamos lá. A cultura aqui do engajamento aqui, né, do empoderamento, o que que nós precisamos? Gestores capacitados, eles resolvem 95% dos problemas. Então, quem tem, se a gente trabalhar com pessoas mais capacitadas, nós também teremos isso. E também esses gestores, com essa cultura do empoderamento, a gente consegue trazer uma maior satisfação para os nossos clientes. Eu peguei aqui um exemplo, tá? Eu não coloquei o nome da rede, mas é uma rede de varejo francesa que ela simplificou as regras internas. Para quê? Com o objetivo de capacitar os vendedores, para que eles resolvessem aqueles 95% dos problemas dos clientes na hora, sem ter que consultar supervisor, chamar o chefe, chamar o gerente. Então, que os pequenos problemas do dia a dia que sempre acontecem em lojas de varejo, né, em comércios, que os próprios atendentes, os próprios funcionários que estão ali em contato com o público conseguissem resolver. Porque qual que era o resultado que eles obtiveram? Uma satisfação do cliente que aumentou muito, os clientes ficaram mais contentes porque resolvem os problemas rapidamente. O tempo gasto pelos gestores, né, pela gerência, nesse microgerenciamento, em ter que resolver esses pequenos problemas que agora qualquer um resolve, aumentou, quer dizer, caiu bastante e ele ficou com mais tempo para fazer realmente as coisas de gestão, de melhoria. Então, é isso que é empoderamento, que é o nosso pilar 2 lá, né? A orientação para a ação, que é o nosso pilar 3, e a liderança passa a confiar na ponta. A gente acaba tendo um ambiente de muito mais confiança, e isso é muito importante para que as pessoas aí se desenvolvam, tá? E como é que a gente faz isso? Isso que é muito importante, né? Como é que a gente faz essa parte da liderança? Não sei se alguém quer falar, não aparece para mim como mão levantada. Então, como é que a gente faz essa parte? Primeiro, é deixando de ser chefe. Eu não sei como vocês dizem aí em Angola, mas aqui no Brasil eu sempre tenho uma brincadeira que eu digo que quem tem chefe é índio, né? E não a gente que está trabalhando. Então, é, a gente tem que deixar de ser chefe e passar a ser coach. Nós, como líderes, precisamos fazer isso. É nós dando o primeiro passo. Então, como é que a gente transforma esses estilos de liderança? E a gente pode influenciar as pessoas que trabalham conosco também, né? Primeiro, removendo as barreiras para a equipe. Lembram do exemplo anterior? Se você treina, explica às pessoas para que elas resolvam os problemas, né? O gerente lá, naquele caso, conseguiu ter menos interrupções no seu trabalho, né? De ter que ficar resolvendo esses pequenos problemas. Então, remover as barreiras para a equipe, fornecer recursos e suportes, né? Então, se a sua equipe não é uma equipe, como eu falei no começo, que já é uma equipe muito experiente, você vai treinar essa equipe, você vai formar essa equipe, você vai ajudar e vai desenvolver autonomia e confiança nas pessoas. E com isso você vai fomentar o quê? Você vai passar a ter um ambiente colaborativo, um ambiente onde todo mundo tem coragem de colaborar. Porque quando o ambiente tem muitas barreiras, as pessoas não têm autonomia, as pessoas também não colaboram, elas ficam com receio. Ah, mas se eu der essa opinião, o que é que vai acontecer? Não é? Então elas passam a ter essa barreira. E é essa barreira que a gente tem que quebrar, tá? E como que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que começar a desenvolver, a fazer alguns desafios juntos. Alguns desafios juntos. Ah, aqui o Johnny está dizendo,
Cá em Angola, os superiores têm prazer em ser chefe e acabam desmotivando a equipa por não dar autonomia e confiança. Aqui também, viu? Aqui também algumas pessoas é que quando a gente começa a ficar no mesmo trabalho e você começa a trazer aos poucos, é, são muitos anos para a gente mudar uma cultura de uma empresa. A cultura da empresa, eu sempre falo, a gente não dorme num dia preditivo e acorda no outro dia ágil. Não é assim, né? É a mesma coisa na cultura da empresa. São coisas que ela já está acostumada a fazer há muito tempo. Então, ela tem que entender o benefício da mudança para que ela queira mudar. E, infelizmente, tá, Johnny, acontece muito de ela só despertar quando o concorrente dela, quando a outra empresa começa a agir diferente e começa a progredir mais. Então, normalmente, né, a gente fala que é na dor que a pessoa aprende. O que deveria, né, assim, a gente imagina que nós aqui, como gerentes de projetos, que temos a oportunidade de aprender sobre isso, precisamos dar aquele passo à frente e começar a aprender e a praticar. E é praticando que nós vamos convencer as pessoas a fazerem. Não é falando. Porque se você começar com a sua equipe, fazer reuniões de colaboração, desenvolver desafios, que seja que você não consiga fazer dentro da empresa onde você trabalha, mas se você consegue começar a praticar, porque a gente também precisa aprender, né? Tem que ter a prática. Na sua igreja, lá nos projetos que você for voluntário, nas organizações, eu não sei aí, mas aqui a gente tem muita organização não governamental, onde a gente trabalha como voluntários, tem para hospitais, tem para creches, né? Tem para orfanatos, para casas de idosos. Então, tem várias oportunidades aqui da gente trabalhar como voluntário. O próprio PMI aqui no Brasil, ele tem ações também voluntárias. Então, a gente começa a praticar nestes lugares, aí a gente já está melhor, a gente vai praticar no nosso trabalho, com as nossas equipes, mesmo que eu não seja um gerente com várias equipes ou com uma grande equipe, mas se eu faço um trabalho que eu já tenho duas ou mais pessoas trabalhando comigo, já é uma oportunidade de praticar. Então, se a gente reúne, discute em conjunto, lança desafios, pede para que as pessoas participem, que elas te retornem, você já começa a fazer. E aí, é, você também, como líder, pode, através, né, de empoderamento, apoiar a sua equipe, apoiar as outras pessoas a darem a sua contribuição, a tomarem uma decisão, porque também as pessoas acabam não tendo a iniciativa de tomar decisão, porque elas se acostumam a, a ser só, a obedecer só, né? Só fazer aquilo que é pedido, tá? Então, a liderança ágil na prática aqui, né? Como fazer? Então, em vez da gente microgerenciar, por exemplo, num Daily Scrum do ágil, né? Exatamente isso. Bom, então, em vez da gente, numa reunião de Daily Scrum, por exemplo, a gente tem que garantir que a equipe, que as pessoas que estão ali naquela reunião com a gente, se sintam seguras, tenham uma segurança psicológica para relatar, por exemplo, uma dificuldade que ela está tendo para trabalhar, um impedimento, e que você pode ajudar a remover rapidamente, tá? Isso aí, em ágil, é chamado de lead time, né? Da remoção de impedimentos, né? O tempo que você vai fazer isso tem que ser baixo, tem que ser rápido, tá? Em vez de punir um erro por uma entrega errada, facilitar, por exemplo, na retrospectiva, para que o próprio time aprenda a dizer quais são os ajustes necessários para os processos que ele mesmo identificou que tem problema. Então, se ele, olha, porque também tem gente que só gosta de falar do problema.
Então, você achou esse problema? Assim, qual a melhor solução que você vê? É uma pergunta, né? Ou qual a melhor solução? A outra é a gente nunca perguntar, mas esse erro aconteceu por culpa de quem? Não. Esse erro aconteceu por quê? O que levou ao erro, né? E não quem. Então, a gente tirar a pessoa e ir para o foco principal, né? Para ir para o fato mesmo que aconteceu. E com isso a gente desenvolve isso que a gente chama de liderança servidora, que é o tipo de liderança ágil, tá? Então, esse é o tipo de liderança ágil, é a liderança servidora, é essa que ajuda as pessoas. Como um outro exemplo, tá? Esse é um exemplo bem genérico até, que eu vi que em Luanda tem bastante coisas de transformação. Acho que mais no fundo, não me lembro se eu coloquei, mas me lembro que eu vi principalmente me lembre o nome, é da empresa de comunicação, Movel? Não é. Me digam o nome da empresa. Oi? Movicel, 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 exatamente, Movicel, que eu vi que eles lá já estão, até por serem uma empresa de comunicação, até no artigo que eu li citava uma outra empresa, mas o artigo falava bem sobre a Movicel. Como eles já estão num ambiente que mundialmente, né, é um ambiente de muita mudança, é um ambiente que eles estão tendo que alterar bastante, então neles, eles estão usando a ágil, principalmente parece que eles usam o Lean, né? Então, lá usa o ágil e lá, então, eles já têm, existe inclusive um relato de uma pessoa que trabalhou lá, que estava no artigo, dizendo que eles lá já tinham uma liderança mais aberta. Só que esse caso, essa coisa da liderança, quando a gente fala na organização, lembre-se que liderança está muito ligado a pessoas, né? A pessoa em si que é o líder naquele momento. Então, uma equipe que eles tivessem, por isso eu não trouxe tão fortemente aqui, porque uma equipe que eles tivessem e que o líder tem esse posicionamento, a pessoa já passa a ter esta visão, porque ela trabalhou com aquele líder, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala de cases, se eles não têm números que comprovem, tá? Então, também aí, né, em Luanda, eu vi que vocês estão passando por uma transformação de infraestrutura, de uma forma geral, né? Além da de telefonia, normalmente telefonia, a área de telefone, né? A área de comunicações e a área bancária, a área financeira, né, de bancos, é, aí são áreas que eles trazem mais mudança, trazem melhorias significativas, porque são áreas que, primeiro, elas têm uma influência global muito grande, e segundo, são áreas que movimentam muito dinheiro. Então, eles precisam, né, muito trabalho e muito dinheiro, tá? Então, esse caso aqui é um caso de infraestrutura, tá? Que também peguei do setor de energia, tá? Que é um projeto que era um projeto complexo de modernização da infraestrutura da energia e que estava tendo muitos atrasos mesmo. E a mudança foi a liderança adotando essa abordagem híbrida e colaborativa, reuniam semanalmente para resolver os conflitos de prioridade e não só para falar do status, ou seja, falava do status, mas também resolvia esses conflitos e aquilo que precisava tirar de impedimentos, né? E tendo um líder servidor, que era um gerente sênior, que passou a trabalhar e como sendo esse facilitador entre os líderes das diversas áreas envolvidas no projeto, como financeiro, técnico, logística, etc., garantiu que as equipes lá no campo tivessem a informação e os materiais na hora certa. E com esse teve um resultado de uma redução de 20% no lead time, de aprovisionamento, de maior satisfação dos líderes em campo, das pessoas que estavam trabalhando, porque as coisas chegavam.
No mês passado, eu também fiz um treinamento para uma empresa americana, de 2 dias completos, exatamente por problemas desse tipo. Uma empresa de montagem industrial, tá? Uma empresa americana que tem atuação aqui no Brasil, e eles tenham esse problema de precisar melhorar a comunicação, precisar melhorar a liderança para conseguir é, ter, não ter atrasos por a das entregas. Para vocês terem uma ideia, vocês sabem, né, que um projeto de automação industrial, ele é um projeto muito caro. E eles conseguiram entregar um projeto de 2 anos totalmente errado. Né? Você vai falar, como? Nem eu sei explicar por quê. Eles me explicaram, eu achei um monte de justificativas, mas por isso me contrataram para ir formando as pessoas lá dentro para que melhorem e evitem de ter prejuízos tão grandes, tá? Esse caso eu não escrevi aqui, mas realmente é um caso que eu vivi. E como é que a gente consegue se transformar como líder? Primeiro, tendo foco em princípios e valores. O princípio da liderança, ele exige que você demonstre essa liderança servidora. Ser um líder, você precisa melhorar você mesmo, mas o mais importante é você conseguir melhorar esse relacionamento seu com a sua equipe. Tá? Então, aí tem o princípio principal, por isso que a gente fala da liderança servidora. Aqui eu sempre digo que liderança servidora não é quem serve o café, não é quem compra, aqui no Brasil a gente costuma fazer isso, né? Comprar pizza quando a gente precisa trabalhar fora do horário. Não é isso que é ser um líder servidor. Líder servidor é esse que dá confiança psicológica, dá abertura, deixa a equipe participar mais do que deixa, incentiva as pessoas a participarem, né? Então, o princípio dessa equipe, né, quando a gente está trabalhando com liderança servidora, exige que você promova a colaboração e a autonomia das pessoas. A gente não pode ficar o tempo inteiro olhando minuciosamente. A gente tem que apoiar, tem que ajudar, mas as pessoas podem ter a liberdade de vir procurar perguntar para a gente o que elas precisam e a gente responder de uma forma que elas se sintam confiantes de voltar quando precisarem novamente. É mais do que saírem com a resposta certa, entenderam? Ter confiança de, se precisar, voltar novamente, tá? Então, o princípio dessa adaptabilidade exige hoje que a gente use o ágil ou o híbrido. Tá? Por quê? Porque no preditivo ele é muito mais rígido. Eu posso ser um líder colaborador também, eu posso também ser um líder lá, mas para que eu tenha essa alta performance, né, na liderança, aí é muito melhor quando eu tenho as abordagens híbridas e ágeis, né, principalmente porque eu tenho esse foco no ágil. E outro exemplo aqui, né, que a gente, opa, acho que eu dupliquei aqui o slide, né, que era a parte da infraestrutura aí de Luanda, né, das equipes colaborativas que eu vi aquele exemplo, acabei duplicando. E esse caso aqui é um caso fintech, são as empresas startups, né, as empresas iniciantes da área de tecnologia para a área financeira, tá? Então, por exemplo, empresas que desenvolvem os novos modelos de cartão de crédito, empresas que desenvolvem novos aplicativos, né, de celular para bancos, para órgãos públicos da área financeira. Aqui no Brasil nós chamamos de fintech. Não sei se vocês têm esse mesmo nome aí em Angola. Então, era uma empresa brasileira dessa área que precisava que escalar a plataforma, então ela tinha uma plataforma, um sistema todo de cobrança, de administração bancário, tá? É, mantendo a qualidade. Então, ela precisava aumentar muito, melhorar, né? Porque pegou um grande projeto. E aí a estratégia, né? De ter essa alta performance, vamos ver, isso transformando estilo de liderança. Tá, precisa dos pontos por baixo desses subtópicos. Depois a gente passa mais para vocês.
A palavra-chave aqui, líder-servidor. Isso mesmo, a palavra-chave de liderança em ágil é ser líder-servidor, tá? E aqui o Carlos está falando focar em princípios e valor é garantir que a liderança seja servidora, a equipe colaborativa, o método ajustado ao contexto. Mais do que seguir processos, é sobre gerar impacto real. Perfeito, Carlos, é isso mesmo, tá bom? Essa turma aqui vai tirar 10, viu, Miguel? Acho que daqui a pouco eles que vão estar aqui fazendo as apresentações, tá bom? Bom, então, aqui nesse caso, né, dessa empresa, ela implementou um modelo ágil, né, que é o ágil escalado, tá? Que é o SAFe normalmente, aqui, ou o LESS, aqui no Brasil a maioria trabalha com SAFe, tá? É sustentado por transparência e métricas de sustentabilidade. Ah, então eles fizeram toda essa implantação. E eles usaram as métricas aqui de monitoramento, né, o líder servidor, ele usou o lead time, que é o tempo da ideia, desde que a ideia surge até a entrada em produção, e que a gente, ao longo do projeto, vai constantemente reduzindo esse tempo. A taxa de débito técnico, que é o tempo dedicado a refactoring, ou seja, se eu tenho um retrabalho, se eu tenho alguma coisa que eu preciso fazer para melhorar tecnicamente, né, o esforço que eu preciso usar aqui. E com isso ela conseguiu o quê? Uma alta velocidade, uma velocidade consistente, que ela foi melhorando sempre, com uma taxa de defeitos cada vez menor, tá? Principalmente para o setor, o que fez com que ela reduziu o tempo, conseguiu reduzir o tempo, porque ela tinha pressa em colocar isso no ar, sem sacrificar a qualidade. Então, não precisou aí sacrificar a qualidade, né? Ah, ok. Então, isso é um caso, esse é um caso real, tá? E aqui a gente fala sobre a parte do gerenciamento de projetos, que ele não é mais sobre cronograma. É isso que toda essa nossa conversa traz, né? Porque até então, os gerentes de projetos que seguiam mais né, a metodologia, a abordagem preditiva mais tradicional, o que era gerenciar projeto? Era gerenciar o cronograma. É estar no prazo, né? Estar no prazo, no custo e fazer o que precisa. Agora a gente está falando mais sobre liderança, sobre valor e sobre sustentabilidade. Sustentabilidade para as organizações, para os projetos, ou seja, se manter no mercado. É essa sustentabilidade, né? Então, a gente trabalhar com uma liderança, né, de alto impacto, com o valor, entregar o valor que a organização espera, mais do que só o escopo, lembra, né? É o benefício que ela espera receber quando ela decidiu por aquele projeto e a sustentabilidade. Então, eu deixo aqui essa mensagem para vocês, que a sua jornada de liderança, que você priorize o valor. Como que eu priorizo o valor? Foque no porquê. Por que eu estou fazendo isso? Isso aqui me lembra, talvez eu já tenha falado na palestra anterior, porque é uma coisa que me tocou bastante. Uma época eu fui fazer um trabalho numa empresa aqui no Brasil de saneamento básico, né? Empresa de saneamento básico é aquela que passa água e esgoto, né, gente? E também recolhe o lixo, né? E quando eu fui fazer esse trabalho lá, eu perguntei para várias pessoas, né, o que você faz na empresa, em vários níveis. E para um senhorzinho bem da operação, né, que trabalhava bem lá, ele falou, eu levo saúde e bem-estar para as pessoas. Ou seja, ele não falou, eu cavo um buraco para pôr cano, entendeu? Então, isso é saber o porquê você está fazendo ali. Aí a pessoa faz com mais satisfação. E ser um servidor, que é adotar a mentalidade de coach e de remoção de impedimentos, de ajudar as pessoas a trabalharem melhor, ter uma equipe que trabalhe bem, tá? E habilitar aí a alta performance, né, organizacional, criando essa cultura
para que a sua equipe prospere. Porque você, como gestor, você, como líder, vai prosperar se a sua equipe prosperar. Porque nós, né, sem uma equipe, sem as pessoas que estão trabalhando conosco, não somos nada, não é verdade? Como gerentes de projetos. Então, é isso, pessoal. O que vocês estão comentando aqui? Carlos, eu já tinha visto. Liderança, valor e sustentabilidade. Muito bem, João, isso mesmo. Vou abrir aqui agora, parar de compartilhar, para que vocês possam também entrar, falar o que acharam, o que pensam, se é isso que esperavam encontrar, se não, me digam aí. Podem abrir o microfone para falar. Paula, você, como uma representante das mulheres aqui, diga algo. Eu, ok, bem, acho que foi bastante interessante, foi de encontro às expectativas que eu tinha. Liderar é isso, é servir, é estarmos a apoiar as nossas equipas, principalmente trabalhar também o emocional das nossas equipas, que às vezes nós só estamos a cobrar, mas não pensamos se as equipas estão preparadas psicologicamente, o desgaste diário, não olhamos para isso. Então, ser líder é muito mais do que estar a cobrar, é olharmos o psicológico, trabalhar as equipas no sentido de motivar também. Não é só cobrar, não é todos os dias cobrar só resultados. Eu, pessoalmente, estou no setor bancário e a cobrança é enorme. É diariamente, é objetivos, é foco em resultados. E eu tento sempre inclinar para um outro lado, estar mais ligado às equipas, para o lado emocional, o lado não tão próximo também, porque senão depois confunde-se um bocadinho em termos pronto, de hierarquia, gestão, mas estar ali, saber que eles podem sempre contar comigo, e essa mensagem que eu passo sempre à minha equipa. No entanto, não podemos deixar de fazer aquilo que são os nossos resultados, porque nós trabalhamos para isso, mas eles têm um apoio. É verdade, é verdade. E é, o que acontece é que, exatamente o que você falou, as pessoas às vezes confundem, né? Existe uma confusão. Você ser um líder servidor, que eu brinquei, né? Não é servir o cafezinho, não é comprar pizza, né? Você ser o líder servidor não significa que nós agora vamos ser o psicólogo da pessoa, que nós vamos resolver o problema dela. Não. Significa que nós vamos ajudá-la a facilitar a se desenvolver profissionalmente, a atingir as suas metas, a entender, né? Ali, uma hora ou outra, uma pessoa tem um problema, todo mundo pode apoiar, mas aí nós estamos apoiando como seres humanos e não estamos apoiando como um líder profissional, né? Então aí vem da nossa. É, é que realmente nós não conseguimos, nós não somos seres humanos daqui para cá e profissionais dali para lá, né? Não, nós somos, né? Nós somos mãe, no meu caso eu sou mãe, avó, esposa, né? Profissional, professor. A gente faz vários papéis ao mesmo tempo. E ali as pessoas não podem confundir. Então, eu até falo assim, é uma grande responsabilidade quando a gente contrata um amigo para trabalhar, né? Para trabalhar com a gente, porque às vezes a gente traz um grande problema, porque a gente tem que saber diferenciar isso, né? Então a gente tem que ter essa visão mesmo, é a visão de facilitar a equipe para que a equipe seja uma equipe de alta produtividade, para que a equipe seja uma equipe responsável e que eles se sintam livres para crescer como Exato. profissionais, que eles tenham esse espaço. É isso que eu acho que o bom líder faz. Quem mais tem alguma coisa para contribuir aqui? Alguém acha que precisou sair? Gostou da palestra, tá? Que bom. Mandela disse que que está se vendo como uma pessoa, se revendo como uma pessoa de líder servidor de alta performance. Que bom que eu sempre digo que se essas nossas conversas conseguir ajudar uma pessoa, já ajudou alguém, porque essa pessoa vai ajudar uma outra. E se a gente, né, pensar nisso, vai, vai crescer, né, progressivamente aqui. A gente vai ter.
não é um avanço, certo? Mais alguém quer colaborar? Eu vou fazer Boa aquele noite. pedido. Opa, diga, João. Sim, sim. Obrigado. Gostei imenso da palestra. A minha câmera não tem uma parte quebrada, não está assim tão boa. Mas gostei imenso. E a minha inquietação é, eu sou gestor escolar ah, e lembro-me que quando assumimos a liderança para a gestão da, da área pedagógica ao nível da instituição escolar, procuramos focar em termos de metas e estabelecemos um microprograma de mais ou menos 5 anos, em que em 5 anos nós tínhamos que alcançar o processo de intercâmbio regional, ou seja, nós iríamos atingir a zona da SADC, mas a equipa não acompanha essa visão e todas as estratégias nós começamos pela formação do quadros e tentarmos introduzir a língua inglesa como ferramenta de trabalho e facilitar a comunicação regional. Iríamos, mas a equipa não acompanha essa dinâmica, porque conforme vimos, a professora muito bem apresentou, se nós trabalharmos, temos que motivar as pessoas a estar próximas, mas a questão aqui vem como motivar, por exemplo, pessoa que não quer trabalhar, que não quer produzir, já tem uma cultura estática. Então, o indivíduo está acomodado, a sua prestação de serviço, que é fazer sempre a rotina. Mas como mudar isso ali? Porque quando nós queremos pensar para 5 anos à frente, ele vive no saudosismo e na estagnação. Então, a mim, tem sido uma grande luta e uma vez uma colega disse, o teu problema é que você pensa muito, mas nós não gostamos de trabalhar, nós gostamos mesmo de estar assim e fazer as coisas na rotina. Bom, falou da brincadeira, sim, a realidade se vê e todas as ativas para potenciar a equipa e acaba por esbarrar sempre nesse fracasso, muitas vezes a coisa não avança. Se calhar por sermos de uma instituição pública onde não há concorrência, porque se fosse, e eu sou uma das pessoas que defendi e continuo a defender, por exemplo, que a avaliação de desempenho ao nível do Ministério seja não só focado nos resultados, mas revela de facto produtividade, que as pessoas têm que produzir para justificar que as classificações que vão ter sejam aquelas reais e não apenas como gera-se uma grande ambiguidade. Então gostaria de ter aí um auxílio relativamente a essa questão. Obrigado. É difícil, é difícil, não é, João? Porque você, como professor, já deve ter lido o livro da Carol Dweck, Mindset, né? Então, as pessoas, nós como pessoas, nós temos, todos nós, né? Nós temos as duas mentalidades, a fixa, né, e a de desenvolvimento. Umas têm mais uma ou mais a outra. Quando as pessoas têm muito a fixa, e como você disse, o ambiente, o contexto onde ela está inserida, é, promove, né, incentiva esse tipo de acomodar, né, de ficar acomodado, né? É mais difícil da gente trabalhar, com certeza. Mas uma das coisas que tem funcionado bastante, e claro que estou falando de uma forma geral, né, porque cada um conhece melhor o seu problema, é usar o OKR, porque você tem é, metas grandes, mas quebradas em objetivos pequenos, acompanhadas no curto prazo, e você pode fazer com que as pessoas digam o que elas podem fazer para que aquilo aconteça. Então, o como será feito é com ela que vai dizer. Porque quando a gente diz para a pessoa o que ela tem que fazer, normalmente a pessoa o quê? Reage.
né? Não sei na sua casa, se você chegar para um filho, um irmão e falar, vai arrumar a cozinha para mim, vai lavar os pratos que estão na pia, que você mesmo sujou, ele vai falar, ah, não vou, não vou, não é? Então, você tem que dizer, olha, se você não limpar os seus pratos, eles estarão sujos amanhã, né? Então, a gente precisa fazer com que achar o ponto aonde cair não é fácil, onde cada uma das pessoas consegue dar a sua contribuição. Porque quando ela se sentir valorizada, porque o funcionalismo público aqui no Brasil tem muito isso, provável aí também, se ela não se sente valorizada, né? Passei num concurso, já estou aqui, agora ninguém me tira, aqui eu vou aposentar, vou ter um bom dinheiro e vou continuar a vida, né? Mas se ela se sentir valorizada, tá? Porque, na verdade, ninguém é feliz sendo assim, eu penso, né? E aí ela consegue fazer aquilo que ela define que vai fazer, né? E aí ela consegue, talvez você consiga um melhor, mas isso é uma coisa que você tem que fazer, leva tempo, leva tempo. Mas existem técnicas, como eu disse, o OKR é uma delas, tá bom? Leia um pouco, aprenda um pouco sobre ele, ok? Tá bom? Eu acho que você travou um pouquinho. Miguel? Mais alguém tem perguntas? Estejam à vontade, aproveitem a oportunidade de poder trocar ideias com a professora Heloísa. Só para informar que em janeiro, a partir do dia 17, teremos uma formação de Fundamento Ágil com a professora Maria Luísa. No dia 8 de dezembro também teremos mais um bate-papo, como implementar a mentalidade ágil na prática. Ou seja, temos mais duas oportunidades de poder estar com a professora Heloísa, mais um bate-papo gratuito, mesmo horário, e uma formação no dia 17 de janeiro, durante 4 sábados, para facilitar a questão da vossa agenda. Optamos por lançar a formação no sábado, das 9 às 12 horas, de formas a que possamos ter todos presentes. Contamos convosco. Se tem mais dúvida, por favor, Johnny da O Costa, Johnny, está à isso, o vontade. Johnny está com. Boa noite, professora. Boa noite, Boa Miguel. noite. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela palestra. É mais uma aula grátis que pude receber. Espero que esteja a ser bem ouvido. Na verdade, eu comentei aí no bate-papo sobre o penúltimo slide, que era o melhor dessa apresentação, porque Está um pouquinho baixo. Você consegue deixar um pouquinho mais alto para eu ouvir melhor? deixamos eu trocar o microfone. Agora está melhor? Bem Melhor. melhor. Ótimo. Dizia, eu comentei no bate-papo que o penúltimo slide era o melhor da apresentação. Não que os outros sejam menos importantes, mas porque revi que foi uma mudança que eu fiz enquanto gestor de projetos de tradução. Anteriormente, o colega que me antecedeu ou que treinou-me para essa posição, eu reparei que ele utilizava o método antigo, que era acompanhar o cronograma. Recebe-se o trabalho, distribui-se para os tradutores freelancers, temos aí os prazos, esperamos o prazo, fazemos o follow-up e depois entregamos ao cliente final. Mas, empiricamente, sem ter o conhecimento que a professora passou aqui nesta palestra, eu acabei como que aplicando as sugestões que a professora já mencionou aqui. Então, sinto-me motivado a entrar para a fila de espera para essa turma de janeiro. Para ter uma ideia, enquanto gestor do projeto de tradução, algo que eu fiz e consegui identificar aí nessa apresentação é que a professora menciona que devemos ser servidores enquanto gestor de projeto, enquanto líderes. Enquanto gestor de projeto de tradução, como é que eu adoto esta posição de servidor? Eh, Temos tradutores, no caso, já bem experientes na área de tradução.
mas carecem de alguma habilidade tecnológica que pode acelerar a sua produtividade. Então, como servidor, dentro de um projeto, eu tenho a capacidade de parar, pedir que a equipa pare o projeto, vamos tirar aí 1, 2 horas, para treinarmos uma habilidade que seria útil para aquele projeto. Então, deste modo, tenho sido servidor por dar essas ferramentas. Depois tem a questão de criar a cultura. Diante de um projeto, criamos sempre como que um espaço de partilha em que todos que estão envolvidos em projetos parecidos ou no mesmo projeto, eles vão partilhando, por exemplo, uma palavra que alguém traduziu e que pode ter várias ou outras variantes. Então, eles acabam como que partilhando uma única tradução de um único termo. Isso se torna cultura. Mesmo aquele que já está a traduzir, que começou a traduzir agora, quando encontra colegas que partilham exemplos práticos, então ele sente-se motivado a partilhar também. E fazemos assim um projeto em pouco tempo do que o tempo estimado. Então, muito obrigado por esta partilha. Agora, algo que a professora também falou, e é muito comum, e eu mencionei aí que em Angola os líderes gostam de ser olhados como chefe, e ao longo da apresentação da professora também falou que estes mesmos líderes acabam como que desmotivando a equipa, e muitas das vezes já me vi nessa posição de não produzir, ou seja, de não ter iniciativas, de esperar o que o meu superior vai mandar fazer, porque eu já sei que o que eu fazer por iniciativa, o líder não vai olhar como uma mais-valia, mas vai procurar, em vez de procurar olhar para aquilo que está a ser feito bem e talvez fazer alguns ajustes, quer ser qual é a palavra que eu diria? Que o ponto de chefe é o que mais vale, não a iniciativa de um liderando. Isso acaba como que deixando os liderandos acomodados ou o que agora está a se falar muito, burnout, e que esperamos apenas orientações diretas, faça isso, e aí o liderando reage, É, faz a determinada tarefa. Então, professora Maria, muito obrigado mesmo. E em bom. janeiro, sim, vamos estar juntos. Ah, Possivelmente com mais alguns membros da minha equipa, estaremos juntos. obrigada, obrigada. Agradeço a sua confiança e realmente é bem isso mesmo que você falou, né? É, a equipe reage àquilo que o líder leva, né? Porque o chefe é uma forma de liderança não muito boa, né? Não boa, né? E o líder realmente real tem uma condução melhor da equipe e obtém, né, mais essa confiança, que é isso que a gente busca, obter a confiança e a respeitabilidade, né? Ser respeitado, ser confiável e ser respeitável. Eu acho que isso até como ser humano a gente devia buscar, né? Verdade, João? E é isso. Obrigada, viu? Obrigada pela sua confiança em estar com a gente aqui em janeiro. Vamos estar juntos, tá bom? Pessoal, agora eu preciso me despedir de vocês, porque daqui a pouco eu tenho outro compromisso que tenho que também me preparar, porque daqui a pouco eu tenho um outro compromisso aqui, onde vamos estar falando sobre métricas e indicadores aqui hoje à noite para uma outra audiência aqui, tá bom? Muito obrigada para vocês, viu? Obrigada, Miguel. Miguel aí vai dar todas as informações para vocês aí que vocês quiserem. Obrigada, fiquem com o Miguel aí. Até mais, Miguel. Até É mais, só, é só pessoal. me puxarem no off que eu vou passar toda a informação. Se estão no grupo, melhor ainda. Professora, muito obrigado e boa continuação. Ô, Miguel, e a gente não vai dar nenhuma bolsa de estudo para ninguém que está aqui lá do curso de OKR Olha, ainda? lembrando, a professora fez questão de disponibilizar o curso dela de OKR gratuito para todas as pessoas que participarem na formação de janeiro. Ou seja, vocês vão ter acesso a duas formações, não só Fundamento Ágil, mas também vão ter acesso à formação de OKR sem mistério com inteligência artificial. É um bônus. É um bônus, isso aí. Obrigada, gente. Até mais, viu? Tchau, tchau.